E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é profundo demais e, pra falar a verdade, super transformador. É meio fascinante, mas também de partir o coração, ver como a gente sofre tanto sem necessidade. A gente sofre simplesmente por acreditar numa armadilha muito específica. A ideia de que o nosso passado é um fardo, um roteiro imutável que define exatamente quem a gente é agora e quem a gente vai ser lá na frente. Nós carregamos a nossa história como se fosse uma âncora pesadíssima, sabe? Aceitamos dores antigas como se fossem verdades absolutas. Mas e se tudo isso for só um grande truque? Um equívoco da nossa própria mente? Para desvendar isso, o nosso papo de hoje vai se apoiar nas ideias daquela coleção brilhante de ensaios da Brianna Wiest, o famoso livro 101 Ensaios que Mudarão a Forma de Pensar. As reflexões dela oferecem uma lente muito bacana sobre como a nossa cabeça funciona. E a tese central que a gente vai explorar aqui é incrível. Uma simples mudança na nossa visão interna, no jeito que a gente processa o que já passou, tem o poder absoluto de remodelar completamente a realidade que estamos vivendo hoje. Certo, então vamos direto ao ponto com uma pergunta bem dura e direta. O nosso passado realmente nos define? Sabe, existe meio que uma ilusão coletiva, uma monocultura em que todos nós crescemos, que diz que a história humana é fixa, é um fato objetivo e pronto. A gente acredita piamente que um erro de 10 anos atrás, ou um trauma de infância, cravou o nosso destino em pedra. Assumimos que a nossa experiência do passado é praticamente ciência exata. Mas hoje a gente vai desmontar essa ilusão pecinha por pecinha. Bom, isso nos leva à nossa primeira parada, a ilusão do passado imutável. E exatamente por que a gente sofre tanto com a nossa própria história. É super importante notar essa crença de que as pessoas são rigidamente ancoradas pelo que já viveram. Essa ideia faz com que grande parte da angústia humana seja só o resultado de viver morrendo de medo de repetir o passado. E para entender como a gente cai nessa armadilha, precisamos falar sobre um conceito psicológico chamado extrapolação. Basicamente, a extrapolação acontece quando a gente pega um momento de agora ou uma dor lá de trás e assumir no automático que isso vai ditar nossa vida inteira. O nosso cérebro comete esse erro de projetar um único momento difícil em toda a nossa trajetória futura. A gente pega um fragmentozinho de dor e trata como se fosse a vida toda. E isso, claro, paralisa qualquer um. E entender essa extrapolação nos mostra um contraste que simplesmente destrói essa narrativa toda. De um lado, a gente tem o grande mito, a ideia de que o passado é uma realidade imutável, congelada no tempo. Do outro lado vem a verdade libertadora. A percepção do passado muda sim, à medida que a gente evolui. Como a experiência humana é enorme, cheia de camadas, a nossa memória das coisas se transforma conforme a nossa mente cresce. Os fatos não mudam, óbvio, mas a lente por onde a gente lembra e principalmente como a gente sente esses eventos muda drasticamente com o nosso amadurecimento. Agora, vamos avançar para a parte 2, a lente da nossa percepção. Vamos ver como o crescimento altera a nossa memória. A gente precisa colocar na cabeça que o passado não é um arquivo empoeirado e esquecido num armário. Na real, é uma narrativa super dinâmica. Nós somos os autores e os editores da nossa história. O texto da Wiest traz uma metáfora fantástica para isso. A sociedade meio que empurra para a gente uma mentalidade de colono, que quer finalizar e fixar a vida logo. A gente quer construir um muro e dizer, pronto, essa é a minha história, acabou. Mas o explorador faz o oposto. Ele abraça a evolução contínua. Ele pratica o desapego. Adotar essa visão de explorador ajuda demais a soltar aquelas narrativas antigas de quem a gente costumava ser e nos deixa viver o presente sem essas amarras velhas. Mas vem cá, como saber se a gente ainda está preso nessas identidades do passado? Aqui vão alguns sinais bem sutis de que essas ilusões ainda estão pilotando as nossas atitudes. Presta atenção. Reviver brigas da infância nos conflitos de hoje, projetar os nossos próprios medos nas outras pessoas ou viver com uma incerteza constante sobre quem nós somos. Mas tem um ponto aí nessa lista que é a grande sacada: sentir-se perdido. Acredite se quiser, se sentir perdido é um sinal maravilhoso. Significa que aquelas velhas ilusões sobre quem a gente deveria ser estão derretendo. Ficar um pouco desorientado é o primeiro passo real para se tornar verdadeiramente presente. O que nos leva de um jeito muito natural à próxima etapa, o propósito oculto da dor. Precisamos começar a enxergar a dor como um sinal e não como um muro. Essa é, com toda certeza, a parte mais osso de ser humano. Lidar com o trauma e com a dor. Só que, em vez de ver as emoções negativas como castigos, a grande sabedoria está em olhar para elas de forma neutra. Elas são como um GPS interno, avisando onde a gente precisa de cura. Tem uma frase incrível do estoico Marco Aurélio que resume isso perfeitamente. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Olha que forte isso.
O desconforto do passado não é uma barreira que te bloqueia para sempre. Pelo contrário, esse problema é justamente o catalisador, é o próprio caminho para você crescer. É batendo de frente com o obstáculo que a gente é forçado a agir diferente. Tá, mas como a gente faz essa virada de chave na prática? São 3 passos fundamentais. Primeiro, tem que se permitir sentir a dor, sem ficar se julgando. Segundo, escutar com atenção o sinal que essa emoção está apitando lá dentro. E terceiro, limpar a lente do projetor. Tem uma metáfora excelente aqui. Tentar mudar o mundo externo para ser feliz é tipo tentar consertar a imagem esfregando a tela do cinema. Não faz sentido. O que a gente precisa fazer é virar para trás e limpar a lente do projetor. E essa lente é a nossa mente, os nossos sistemas de crenças. E olha, tem um perigo gigante em não limpar essa lente, especialmente quando a gente decide simplesmente suprimir as emoções. Engolir o chorro não faz a dor sumir. Na verdade, só dá mais poder a ela. Cria aqueles pensamentos intrusivos que não saem da cabeça, mantém a gente numa dormência emocional super perigosa e bloqueia qualquer chance de paz de espírito. É até engraçado pensar nisso. Carregar um trauma não resolvido e tentar viver a vida hoje é como tentar usar um daqueles celulares gigantes de flip dos anos 90 hoje em dia. É pesado, a bateria vicia rápido, não cabe no bolso e, sinceramente, não roda os aplicativos da nossa realidade atual. Fugir do sentimento é a garantia de que ele vai te atrasar para sempre. Vamos ver como isso se constrói numa linha do tempo. Ponto 1. O evento. Aquilo que causou a dor lá no passado. Ponto 2. A supressão, que infelizmente é o que toma conta dos anos seguintes, aquela fase de fugir e ter medo de sentir. Aí vem o ponto 3, o reconhecimento. É a virada de chave no presente, quando a dor é finalmente aceita como um sinal. E por fim, o ponto 4, a integração, já olhando para o futuro. Esse é o ponto onde o trauma deixa de ser um fantasma no armário e passa a fazer parte da nossa história de um jeito pacífico. E com essa integração toda, a gente chega à nossa reta final, os degraus da evolução pessoal, o poder de aceitar o passado como um facilitador. É aqui que a gente chega no clímax dessa nossa análise toda. Presta muita atenção. A verdadeira cura não tem absolutamente nada a ver com apagar a história ou fingir que o que foi ruim não doeu. Curar é perceber como cada momento sombrio foi um tijolo indispensável na construção de quem a gente é hoje. E a grande revelação é esta: o passado não nos impediu, ele facilitou o processo. Pensa bem nisso. O nosso passado não nos impediu de alcançar a vida que queremos. Na verdade, os erros, as dores e os corações partidos foram os degraus exatos, um pouco ásperos sim, mas essenciais para a nossa evolução pessoal. A sua resiliência e empatia hoje só existem por causa do que foi superado ontem. Para fechar o nosso papo de hoje, eu deixo essa provocação fantástica da própria autora. Não devemos nada ao nosso eu do passado, mas o que devemos ao adulto que somos hoje. É para pensar profundamente, né? O passado já era. Tentar ser fiel a quem a gente era há 10 anos é um tiro no pé do nosso próprio crescimento. A nossa única responsabilidade real agora é honrar a pessoa madura que está aqui hoje, no presente, deixando de uma vez por todas essa ilusão de um passado imutável lá para trás. Que a gente possa ser explorador do nosso próprio futuro. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.